A paz do Senhor Jesus para os irmãos, né? Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor Deus tem para a nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar dentro de exasperar, né? Ontem nós estávamos falando sobre exasperar, sobre os dois sentidos de exasperar, que é aquilo que flui do mundo para a nossa vida, aquilo que flui da nossa velha natureza para ser como instrumento de Satanás, para nos livrar, né, das bênçãos de Deus, para nos atrapalhar aí a receber a bênção de Deus. Hoje nós vamos estar falando, dentro de exasperar, sobre fugir da idolatria. Irmãos, uma das coisas que Deus mais teve problemas com o povo de Israel no Antigo Testamento foi com relação à idolatria. A idolatria, o culto a demônios, foi um dos maiores problemas do povo de Israel, do qual afastou a bênção de Deus sobre a vida deles. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Abacuque. Está no Antigo Testamento, livro de Abacuque. Tá depois, Abacuque se encontra depois do livro de Naum e antes de Sofonias. Está entre Naum e Sofonias. O livro de Abacuque, profeta Abacuque, que teve aí o seu ministério em cerca de 600 anos, aproximadamente, antes de Cristo. Quase na mesma época aí do profeta Isaías. Amém? Livro de Abacuque, capítulo 2. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: que aproveitará a imagem de escultura que esculpiu o seu artífice? E a imagem de fundição que ensina mentira? Para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. Mas o Senhor está no santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém? Então, irmãos, a Bíblia nos orienta a fugir da idolatria. Ídolo é tudo aquilo que o ser humano desprende sentimento de cobiça, materialismo, que presta, tudo aquilo que o ser humano presta culto, adoração, né, a objetos materiais ou coisas, tem amor cego ou paixão exagerada. Exemplos de coisas idolatradas. Exemplo de coisas idolatradas. Pessoas eleitas pela mídia como celebridade. Pessoas religiosas promovidas pela mídia como celebridade. Imagens, estátuas, figuras e outras coisas como amuletos. Um deles, o pé de coelho ou um dente de leão. Talismãs, simpatias, uma delas, a mais usada, é a vassoura atrás da porta.
agouros, benzimento, fazer isso aqui, ó, é idolatria, viu? Nem por brincadeira não faça isso. Nem brincando. Bater na madeira, isso é agouro, isso é simpatia. Sabe aquelas mensagens lá do Zap? Se você não compartilhar, eu estou repassando, porque quem é de Deus vai compartilhar, quem é do diabo só vai olhar. Irmão, toma cuidado com isso. Isso é agouro. Não, porque uma menina, não sei na onde, ignorou essa mensagem, 2 dias depois ela morreu. Isso é agouro. Isso é pecado. Deus proíbe o pressuposto. Amém, irmãos? Isso faz parte de ídolo. Amém? Isso faz com que a pessoa desprenda a sua vontade para fazer a vontade dela. O diabo lá no Jardim do Éden conseguiu fazer com que Adão e Eva entregassem a vontade deles para o controle de Satanás. Quando Eva viu que a fruta era boa para dar entendimento, agradável à vista, tomou daquela fruta e deu a seu marido. Isso é sinal de que eu estou rejeitando a vontade de Deus para fazer a minha vontade. Agora que eu rejeitei a vontade de Deus para fazer a minha, eu entreguei a minha vontade a Satanás. No livro de Romanos 6, 6 versículo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo fala assim, olha, aquele para quem você se presta a servir, você vai ser servo. Ou seja, se você se presta a servir a sua carne, você vai morrer no pecado. Mas se você se presta a servir a justiça, você vai ter vida eterna. Nós temos que fugir da idolatria. E isso está relacionado a time de futebol, a jogador de futebol, a ator de novela, a pastor de igreja. Pessoas que são idolatradas pela mídia como celebridades. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Isso é colocar Deus de lado. Ou colocar os falsos deuses em pé de igualdade com o nosso Deus. Onde ele fala, a minha glória eu não dou ela para ninguém. Eu não divido minha glória. Amém? Idólatra é a pessoa que dá lugar à cobiça, ao materialismo. Em vez de adorar a Deus, tem amor cego, exagerado, por pessoas famosas, por religião, por imagens, por estátuas, figuras, objetos. Né? Como usa de superstição. É vaidoso demais, é vaidosa demais no uso de joias, no uso de roupas, no adquirimento de bens materiais. Uma outra coisa, retrato de pessoas que já morreram. Guarda isso como um objeto de carisma. Irmão, cuidado, cuidado, cuidado. Idolatrar é praticar idolatria com os seus efeitos mortais para a humanidade e a sua degradação dos ideais divinos. Isso traz abominação por Deus. Deus abomina o ídolo e o idólatra. Deus ama o pecador, pastor. Deus ama o pecador que se arrepende.
não aquele que quer viver no pecado. Aquele que constantemente está rejeitando a Deus. A Bíblia fala no livro de 2 Crônicas 36 que não há mais remédio. Em Hebreus 6, do 6 até o 10, fala que aquele que já foi iluminado pela palavra e não deu ouvido, se desviou, já não existe mais o que fazer. É impossível que seja restaurado. Está escrito no livro de Hebreus. Você pode ler lá. Amém? Idolatrar, né? Praticar idolatria. É abominável ao Senhor. A palavra abominar, né, pode ser traduzida para aborrecer, para detestar, para odiar. Nós temos que abominar. Não a pessoa que faz isso, mas a sua prática. Agora, com relação à salvação, a pessoa procura com seus próprios atos a se distanciar de Deus. Amém? Livro de 1 Coríntios 6, do 9 e 10. Quem estiver anotando, fala assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Erra quem quer. Porque a Bíblia está dizendo para não errar. Foge da idolatria. Foge do exasperar do Satanás. Foge disso. Porque se não fugir, lá no livro de Apocalipse 20, fala da ira de Deus que virá sobre os filhos da desobediência. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminado é o andrógeno. Homens que têm comportamento feminino. Ele não é travesti, ele não tem ato sexual com outro homem. Mas ele deixa o cabelo crescer. Ele veste roupas de mulher, usa perfumes, sapatos de mulher e se comporta como mulher. É um andrógeno. A Bíblia chama de efeminado. Nem o sodomita, que aí já inclui todo tipo de pessoa que pratica imoralidade sexual. São os gays, os travestis e os transexuais. E pessoas que gostam de praticar orgias com animais, que é chamado de bestialidade. Está dentro desses sodomitas aqui. Mulheres que têm prazer com vários homens, homens que têm prazer com várias mulheres. Amém? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ordem de Deus. Exasperar. Que flui do mundo para a nossa vida e o que flui da nossa velha natureza. Nós temos que rejeitar. Então, ordem de Deus. 1 Coríntios 10, 12 a 14. 1 Coríntios 10, 12 a 14. Diz assim:
aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. 13. As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Toda pessoa que serve a Deus em espírito e em verdade, ele vai ser perseguido, caluniado, difamado. O Satanás vai fazer de tudo para derrubar essa pessoa. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que sofram tentações além das forças. Ao contrário, quando vier a tentação, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim poderão sair dela. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Abster da aparência do mal. Deixe o exasperar de nossas vidas de lado, rejeita isso. A idolatria, irmão, é um dos maiores males que o ser humano enfrenta na sua vida. Um dos maiores pecados e um dos maiores causos, né, que Deus enfrentou com o povo de Israel no Antigo Testamento foi com relação à idolatria do povo de Israel. O povo de Israel era um povo muito idólatra. Mas por que eles eram idólatras? Eles eram idólatras porque eles viveram numa região durante muitos anos, 430 para ser exato, mais de 430 anos. Eles foram escravos no Egito. Eles viveram ouvindo falar de vários tipos de deuses, de vários tipos de formas de adoração. Deus, quando tirou o povo do Egito, uma das coisas que mais Deus fala na Torá é não copiar os costumes das nações das quais lanço de entre vós, ou de diante da vossa face. Por que Deus falava isso? Porque todas as vezes o povo de Israel estava envolvido com sacrifícios a demônios, com sacrifícios a ídolos. Existia Baal Zafote, ou Baal Zefim, existia Astarote. Existia Moleque, que era um deus que exigia, segundo as tradições, a morte dos filhos jogados no fogo. Hoje não tem nada disso. Hoje a idolatria está de outra forma, muito pior. Porque como a nossa luta não é contra carne nem sangue, aquilo que vem contra nós também não vem em forma de carne e sangue. Vem em forma de espíritos malignos. Vem em forma de vivermos a nossa vida à margem das coisas santas. A tentação que nós temos hoje é aquilo que flui do mundo para dentro da nossa vida, que vai nos afastando de ter uma vida santificada com Deus. Através da mídia,
e através de outras coisas más. O fascínio da idolatria. Por que a idolatria era tão facilmente ou fascinante aos israelitas? Primeiro, as nações pagãs que circulavam Israel criam que a adoração a vários deuses era superior à adoração a um único Deus. Por que isso? Porque vários deuses tinham várias e várias formas de culto. Isso fascinava o povo de Israel. A mesma coisa acontece com o cristão hoje. Uma igreja que se preza muito com as coisas do mundo, cada final de semana é uma coisa. Aquelas pessoas que são mais tradicionais, que guardam mais a presença de Deus, mais a palavra, ele acaba sendo influenciado. Isso acontecia no meio do povo de Israel. Amém? Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria a influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer aos mandamentos de Deus, no sentido de se manter santo e separado. Pode ver que hoje tem igrejas que dentro dela tem até rave. Tem aquelas coisas que se tem em danceterias, sons estrondorosos. Nós sabemos muito bem que a nossa vida tem que ser regida pelo Espírito Santo. Nós sabemos que a nossa vida tem que ser alicerçada no Senhor. Aí, se nós nos afastamos dessas coisas, nós somos tidos como os crentões, os santões. Irmãos, não importa de que nome você seja chamado. Se você tiver, Jesus ele fala, que se você tiver de entrar coxo no céu, é melhor do que ter as duas pernas e ir para o inferno. Os deuses pagãos não requeriam o tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Hoje nós sabemos que o povo de Israel, ele sabia que o povo à sua volta, por exemplo, tinha orgias, e que alguns deuses, como Astarote, como Diana, como Baal, exigia a parte sexual como uma forma de adoração. E isso para Deus era totalmente rejeitado. Deus não exigia sacrifício humano. Deus não exigia certos tipos de coisas para adorá-lo. A nossa vida hoje tem que ser apresentada como sacrifício vivo, santo e agradável. Coisas que outros deuses à volta do povo de Israel não tinha. Deus exigia que o povo fosse santo. Por isso que a idolatria chamava a atenção do povo de Israel. Por causa das festas carnavalescas, regradas a bebidas. 3. Por causa do elemento demoníaco da idolatria, ela às vezes oferecia, em bases limitadas,
benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometiam o nascimento de filhos. Os deuses do tempo, por exemplo, Sol, Lua, o deus da chuva, Deus do vento, talvez prometesses boas colheitas. Prometiam as condições ali, né, apropriadas para a colheita, para a agricultura. E tudo isso chamava a atenção do povo de Israel. Toda forma de culto que levava a certos pecados, que era rejeitado por Deus, chamava a atenção do povo de Israel. Com isso, o povo de Israel se afundava na rejeição, a ponto de, em Jeremias 25, Deus tratar o povo como prostituta, que troca de marido. Prostituição espiritual. Às vezes a prostituição não está ligada só à parte sexual, está também ligada à parte do rejeitar a palavra de Deus. Por isso que em 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão, que é uma forma de idolatria, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Isso está escrito na Bíblia. Olha o que o povo de Israel, às vezes tais promessas fascinava o povo de Israel. Entendeu? Então, irmãos, nós devemos exasperar da idolatria. Nós devemos fugir da idolatria. Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de corpo, alma e espírito, que é o culto racional. E não permitir, de forma nenhuma, que a nossa vida com Deus seja maculada pela idolatria, pelo pecado, pelas coisas desse mundo. Amém? Que Deus possa falar no seu coração profundamente nesta palavra. A paz do Senhor Jesus.